Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A decisão do governo federal de isentar impostos sobre importações segue provocando reações do setor produtivo. O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibra Oliva, Renato Fernandes, afirmou que os produtores não são contra a redução de alíquota para importação, mas lembrou que o azeite brasileiro não tem essa facilidade para entrar em outros mercados, como o europeu, por exemplo. O dirigente busca a formação de uma frente com deputados federais para intermediar um encontro com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O presidente do Ibra Oliva reitera que a redução de alíquotas de importação significa um desestímulo à indústria nacional. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis pediu à ANP, Agência Nacional do Petróleo, a suspensão por 90 dias da adição de biodiesel ao diesel fóssil. Hoje, 14% da composição do diesel na bomba de combustíveis é de biodiesel. O motivo do pedido é a necessidade de fortalecer a fiscalização sobre a prática da adição do biocombustível. Para saber os impactos dessa eventual medida, a gente conversa agora com Amâncio Butan, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos, empresa especializada na produção de relatórios e análises para o preço de mercado de combustíveis. Tudo bem, Amâncio? Oi, Thaís, tudo bem com você? Essa suspensão, se autorizada pela ANP, provocaria que tipo de efeito no comércio do diesel para o usuário final? Olha, vai depender muito da janela, né? Porque se a gente entende que pode ter uma solução mais imediata, não sei, em abril, maio, aí dificultaria um pouco, né, o trabalho dos importadores, dos fornecedores de combustíveis ali. Mas uma conta ali simples, ela aponta ali que no caso do biodiesel, e dentro do diesel, né, da suspensão da mistura do biodiesel, a gente tem uma conta teórica ali, de acordo com é, as condições atuais do mercado, né, que a Argos acompanha, a gente faz um levantamento justamente com as pessoas que compram e vendem todos os combustíveis, tanto, né, combustível importado, no caso o diesel fóssil A, tanto o biodiesel. E nas condições atuais, se você tira o biodiesel da jogada, você tem uma conta que chega a 25 centavos por litro, né, de redução de preço. Agora tem que tomar muito cuidado, viu, Thaís, que isso é uma conta teórica. Se chegar, né, em algum momento, não sei se isso acontecer em 1 ou 2 meses, as condições podem ser diferentes. E essa conta teórica, ela não leva em consideração também todo o desarranjo dos importadores que isso pode causar para eles. Por quê? Vamos supor que, né, amanhã a gente não tem mais 14% de mistura de biodiesel no diesel. Esse produto tem que ser substituído. A Petrobras e as refinarias privadas já estão operando, né? Se você olha a média, com um fator de utilização das refinarias, ou seja, né, a capacidade, quanto que eles estão usando da sua capacidade instalada, muito elevada. Então não tem jeito, não tem para onde correr. Esse produto teria que ser importado. Agora, a partir do momento, né, que você, num trimestre, por exemplo, né, a gente está falando de 90 dias ali, são 3 meses de consumo, se você considerar o consumo do ano passado, olhar para os dados da ANP, são 2,2 milhões de metros cúbicos. Então, isso se eu não me engano, acho que seria uma coisa de 17 navios importados por mês. E aí, quando você acrescenta, né, esse fluxo de navio, você causa gargalo. Se você causa gargalo, você encarece as operações. Então, automaticamente ali você pode ter uma perda desse ganho teórico. Você tem, né, claro, o biodiesel, ele opera com um ágio muito grande, mas a partir do momento que você começar a desorganizar o mercado, você acaba perdendo também esse ganho. Bom, e tem também a questão da safra de soja que está entrando, né, Amâncio? Isso aí, de alguma forma pode reduzir o preço do biodiesel? É, já começou a reduzir, então está caindo sim. E aí você mencionou os produtores, né? Todas as empresas que entram no complexo que trabalham com complexo de soja, né? Seja soja em grão ou depois quem esmaga, né? E produz o farelo e óleo de soja, ali o efeito assim.
é devastador, né? Porque você teve, né, toda uma estratégia ali de produção, de esmagamento, de exportação, de olhar para o mercado doméstico. Ali você tira da jogada uma parcela importante do óleo de soja. Então, todos esses fundamentos, né, que foram toda essa pesquisa, esse trabalho de saber como que vai se dar essa produção, esse esmagamento, para onde vai, isso cai por terra. Então, ali você tem realmente problemas muito grandes para as empresas agrícolas que estavam trabalhando com o cenário que se isso concretizar e acontecer rápido, vai ser muito, muito difícil. Então, é verdade que a gente pode esperar uma redução do preço ali do óleo de soja, já está acontecendo, já está reduzindo, mas também ao mesmo tempo, né, a gente trabalha com um cenário de redução do preço também do diesel. Hoje o diesel importado, oriundo da Rússia, ele é mais barato do que o preço da Petrobras. Isso indica que em algum momento a Petrobras, para não perder o seu market share, ela pode reduzir o preço. Então acaba, né, ficando de certa forma igual, né, essa redução do preço. Mas não tem dúvida, agora a gente está no momento em que o preço do óleo de soja, né, que é a principal matéria-prima, ele começa a reduzir. O prêmio do óleo de soja, do biodiesel em relação ao óleo de soja, a gente já acompanhou e ele caiu também. Por que que ele caiu? Porque o governo já decidiu reduzir, quer dizer, congelar o aumento da mistura e a gente está com B14. Então, isso já deu assim um certo folga, deu uma folga ali para a redução do preço. Agora, isso é um outro passo, né, que o Sindicom propôs de reduzir em 90 dias. Eu acho que tem outras questões ali. As empresas do Sindicom têm tido dificuldade justamente porque elas estão em conformidade com todas as regras, toda a regulamentação brasileira, tem dois grandes eixos, e algumas outras empresas de menor porte estão burlando. Então, ali você não tem um mais inomínio do mercado. Eu acho que isso é a dor que o Sindicom está sentindo, e isso que levou eles a propor essa solução um tanto drástica. Pois é, e essa solução drástica precisa levar em conta também toda essa questão que você colocou aí dos gargalos. E, por exemplo, a chegada de um navio petroleiro tem um tempo certo para acontecer também. Não, o importador tem que negociar, né, com o seu fornecedor, seja ele geralmente o da Rússia. Você tem muito fornecimento que vem do Golfo, né, dos Estados Unidos, o Golfo do México, o americano não quer me dispor com a administração americana, então vou usar os dois termos, mas lá tem muita refinaria ali que fornece, né, o Brasil, e ali você está falando de uma operação de 20, 25 dias. Se você procura o produto russo, demora um pouco mais. Você ali está esperando ele no mínimo 25, 30 dias. Se o produto assim vier da Índia ou do Oriente Médio, é mais tempo ainda. Então ali realmente você precisa de uma janela de tempo para se preparar. Essa questão do uso do biodiesel é uma bandeira brasileira até relacionada à sustentabilidade. Sem dúvida, o complexo soja, o óleo de soja, ele faz parte, né, de um conjunto ali de óleos vegetais ao nível mundial. Então, quem trabalha com esse cenário do óleo de soja não impacta apenas o Brasil. Você tem a Argentina, que é um grande produtor também, os Estados Unidos, que também está rodeado de incertezas, né, porque a gente tem pairando ali a sombra de uma guerra começar com a China, e aí os produtos agrícolas dos Estados Unidos, eles são contemplados ali nessas questões. Você tem o Ásia do Sudeste, então, muito dos óleos vegetais, da oscilação de preço, às vezes ela começa na Malásia e Indonésia, porque ali você tem muita produção também. Então, a gente acrescenta ali, para quem trabalha no fornecimento de óleos vegetais, mais um fator de instabilidade, porque ali, de fato, ali você levaria, de repente, assim, algumas empresas que estão envolvidas na comercialização de óleo de soja e biodiesel tentar escoar mais produto para exportação e reduzir os preços lá fora. E, ao mesmo tempo, você tem também desdobramentos sobre o mercado, né, de proteína animal, porque você deixaria, ou talvez em menor escala, reduziria
ali o esmagamento, e ali você tem menos farelo no mercado. Então, como se falou, tem muitos desdobramentos em outros produtos, outra geografia e no fluxo global. Isso é um ponto muito importante que se levantou. Pois é, e essa solução drástica precisa levar em conta também toda a questão que você colocou aí dos gargalos. Por exemplo, a chegada de um navio petroleiro tem um tempo certo para acontecer, né, Amans? Essa questão, assim, eu acho que n- do ponto de vista assim, de como não é uma questão do preço como um preço como variável absoluta. O que tem incomodado ali, e assim, a gente tem visto em grandes áreas agrícolas, né, nos últimos meses, é o problema de isonomia de mercado. Então, se todo mundo pagar o mesmo preço, mesmo se o preço for elevado, tá tudo bem. O problema, né, e aí eu estou voltando a esses dois eixos do descontentamento do Sindicom, que eu mencionei mais cedo, você tem um pessoal que não mistura já biodiesel. E você tem empresas, né, de capital aberto, que, né, representam o Sindicom, que para ele fora de cogitação não acatar com a regulamentação brasileira. Então eles vão seguir à risca ali a mistura do biodiesel. Só que quando você tem empresas, né, de médio porte, TRR, postos que simplesmente vendem o diesel fóssil, muitas vezes com muita mistura de diesel russo ali, porque ele é mais barato, é uma desvantagem, uma vantagem competitiva para ele, uma desvantagem para as empresas, né, os postos, as bandeiras que respeitam a lei, é enorme. Então, ali, eu acho que essa provocação do sindicato ela parte dali, porque faz vários meses que eles estão com um problema ali de isonomia de mercado, em parte porque teve uma queda na fiscalização da mistura do biodiesel no diesel, com a suspensão do programa de monitoramento de qualidade dos combustíveis da ANP, o aumento, né, dessas fraudes, e por outro lado, faz mais de um ano também que essas empresas do Sindicom que estão seguindo à risca ali as recomendações do Renovabil, que é o programa de descarbonização que prevê a aquisição de créditos de carbono chamados CBIOS, eles estão fazendo isso. Eles estão cumprindo suas metas de descarbonização e outras empresas simplesmente não estão fazendo isso. Judicializaram essa questão, está começando assim a se resolver, mas são dois programas ali que você acaba, né, tendo dos, é, dos mercados paralelos e dos preços diferentes, e aí, empresas que têm margens muito grandes e outras que estão tendo que, às vezes, é, perder dinheiro na sua venda, porque não consegue acompanhar. Por quê? Né? Obedece às regras e a regulamentação brasileira. Muito bem, Amâncio Butan, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Obrigada por essa análise e toda essa explicação da conjuntura envolvendo o diesel e o biodiesel no Brasil. Obrigada pela participação. Obrigado, Thaís. Disponha. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguida a gente volta. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem e você?
Tudo bem por aqui. Bom, no primeiro bloco a gente falou aí sobre um pedido do Sindicato dos Distribuidores de suspensão da adição do biodiesel ao diesel que chega para o consumidor final. De que essa medida sendo aceita, né, e implementada, de que forma isso mexe aí com, pelo menos com a comercialização do óleo de soja? Bom, isso acaba tendo impacto diretamente em toda a cadeia cadeia de soja. Diretamente, né, acaba impactando o óleo, que de certa forma vai ter uma demanda, uma oferta maior, né, devido a essa redução de demanda, se for para frente nessa essa discussão que está vindo à tona agora. Sim. Porém, isso acaba impactando também os grãos. Então, a gente sabe que destinado ali para óleo de soja é um volume bastante grande, né, gira ali pouco menos de 20 milhões de toneladas de grão que é destinada a esse tipo de consumo. Então pode sobrar, né, mais óleo, então pode vir uma redução da produção, né, do esmagamento, ou Sim. então uma certa redução ali no volume mesmo destinado a esse caminho específico que é para o biodiesel, e acaba tendo ali uma oferta maior de óleo ou de grãos, dependendo agora da indústria, de como ela vai absorver isso daí, como ela vai destinar. Se vai reduzir sua absorção de soja, sua compra de soja em grãos, ou se ela vai reduzir o esmagamento para ter menos óleo, vamos dizer assim. Momento complicado para essa tomada de decisão em plena safra, né, Gabriel? Exatamente, isso acaba, né, vindo junto, né, essa somatória, né, e aliás, né, muito dessa decisão veio pela alta de preços de grãos, então, Sim. aí junta isso, junta a guerra comercial, junta tudo isso que a gente está vivendo de problema logístico, alguns pontos climáticos também, agora a expectativa de soja, né, do que os Estados Unidos vai produzir ali diária, então a gente está num momento bem conturbado, com muita informação, e isso pode trazer muita volatilidade para o complexo de soja. Como é que foi a semana passada? O que se espera para essa semana? Bom, semana passada foi mais estável, né? A gente vê que começou a semana basicamente esperando ali o relatório do STA, que acabou vindo bastante morno, né? Não veio com nada muito relevante para movimentar nosso mercado. Veio ali uma redução de exportação do Brasil de milho, né? De 2 milhões de toneladas, mas nada que trouxesse um impacto tão grande na formação de preço. Depois veio uma estimativa de produção da Conab, né? Que acabou Sim. ajustando ali, fez um pente mais fino com relação à produção de soja e milho. Redução no Rio Grande do Sul e teve um acréscimo ali no Mato Grosso que acabou não trazendo tanta volatilidade também para o mercado. Bom, e você falou antes ali sobre as guerras tarifárias, né? Qual é a notícia da semana aí? O que o Trump anda aprontando e o que pode se esperar aí para os próximos dias? Porque passaram a vigorar as medidas na semana passada, né? Exato, então agora tá uma discussão, né? Agora o Trump quer tarifar até navio que atracar nos Estados Unidos que for de fabricação chinesa, e como a gente sabe, a maioria dos navios graneleiros são de fabricação chinesa, então isso acaba acarretando em novos burburinhos aí que pode acarretar diretamente, né, no nosso mercado aqui de preço de grãos. Então, cada dia é uma novidade que a gente vê, né? Uma certa flexibilização ou acaba sendo um pouco mais imponente com relação a essas tarifas e a gente acaba ficando meio sem chão ali com relação ao que esperar desse desenrolar. Vem, né? Desde antes do Trump assumir, né, essa questão de será que vai taxar, será que não vai taxar, vai piorar um pouco a relação comercial com a China. Eu sempre pontuo que o melhor mundo para os Estados Unidos para a China é ter uma boa relação, porque é uma via de mão dupla, né? Assim Claro. como os Estados Unidos tem né, deveria ter com o Canadá, pela questão também, se a gente for vincular o agro, questão de fornecimento de insumos agrícolas, então, no geral, a gente tem que torcer para ter uma estabilidade disso tudo e o mundo voltar a ser mais tranquilo, né? Mas tem uma coisa que eu observo, assim, que ele tem feito muitos anúncios e boa parte deles ele volta atrás. O anúncio, ele tem um impacto, uma reverberação muito grande. Quando ele volta atrás, não tem o mesmo tamanho de impacto aí, pelo menos na comunicação, né? O mercado é que vai acabar dando mesmo a imagem, né, a fotografia do que está representando esse momento aí dos Estados Unidos, Gabriel? O mercado ele é bem imediatista, né, Thaís, com relação às novidades. Então, ele acaba tendo um reflexo muito grande no começo, assim que recebe uma informação nova, e depois, né, os impactos dessa informação ele acabam sendo diluídos de uma maneira mais tranquila no decorrer do tempo. Agora, quando vem esse impacto de uma certa taxação, alguma coisa mais ríspida, mais rígida, e o mercado reflete de uma maneira muito intensa, depois que vem uma certa flexibilização, parece que o mercado se acostumou com essa volatilidade, então ele demora um pouco mais para voltar ao normal.
Então, mesmo com essa questão de ida e volta, o mercado, de certa forma, ele não reage da mesma maneira, né? Para cima e para baixo, vamos dizer assim. Sim. Então, vem com alguma situação, isso acaba trazendo um impacto, mas depois parece que o mercado começa a ficar mais calejado, se é que a gente pode dizer assim. Então, a informação base não tem mais aquele impacto, né? Depois que ela é flexibilizada, depois que volta atrás. E acaba, né, vindo de uma maneira um pouco mais tranquila o retorno disso tudo. Bom, a gente falou durante algumas participações suas aqui das oportunidades que o produtor precisa aproveitar, né? Como é que está essa semana em termos de oportunidades? O que você vê aí, só para a gente encerrar? Bom, há 2 semanas atrás teve um momento de alta ali que acabou, né, jogando um preço um pouco para cima, na faixa dos 135. A gente está falando uma soja referente à exportação, né, no destino final. Na semana anterior a gente teve um pouco de volatilidade que acabou levando o preço para baixo na faixa dos R$ 132, porém fechou numa estabilidade próxima aos 134, né? Ainda não é o melhor há 2 semanas atrás, né, o preço que a gente conseguiu chegar, porém ainda a gente está num patamar interessante que talvez seja importante o produtor se atentar e buscar bons negócios durante o decorrer dessa semana. Essa semana, particularmente falando, ela não tem tanta movimentação esperada assim até o momento, né? A gente não pode também se atrelar a coisas que estão por vir, mas até o momento pode ser uma semana mais estável, mais travada ali, e aguardar como é que vai ser o decorrer desses problemas logísticos que a gente trouxe aí de fevereiro, de janeiro. E a Grão Direto sempre tá com uma visão afiada aí dos preços do mercado, né, Gabriel? Só para a gente encerrar esse recadinho importante aí para quem está nos assistindo. Exatamente, né? Eu convido a todos a conhecer a nossa plataforma, nosso aplicativo disponível para Android, iOS e tudo mais. E lá, né, você tendo um cadastro ali com alguma trade parceira nossa, que é a DM, Cargill, a Mage, LDC, você pode ver o preço em tempo real. Então, essa ferramenta é bem interessante, que o produtor pode aproveitar o preço do momento do mercado específico. Uma alta de dólar ou uma alta de Chicago, você pode aproveitar essa oscilação no momento específico. Muito bem. Obrigada, Gabriel, por hoje. Até segunda. Obrigado, pessoal. Segunda-feira é dia de falar sobre a previsão do tempo e o que importa para o produtor rural nesse aspecto com o diretor da Ignitia Weather para a América Latina, o meteorologista João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís. Tudo bem? Como vai? Tudo bem por aqui. Como é que está a previsão para a semana? O calor parece que começa a voltar aqui para o Rio Grande do Sul. Olha, Thaís, verdade, né? Uma semana que tende a ser seca novamente, né? Mais uma semana sem chuva. Na verdade, eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem uma chuva lá mais para o final da semana. Mas, no geral, como é que vai ser a semana, Thaís? O calor, ele volta, mas não volta com aquela intensidade que nós estávamos vendo nos últimos tempos, das ondas de calor. O que a gente espera ao longo da semana, né? Aquela oscilação, como a gente fala no sul, né? Aquele efeito cebola, né? Então, logo pela manhã, a gente espera temperaturas mais amenas, temperaturas muito boas, agradáveis, temperaturas na faixa 14, 15 graus, 16 graus no estado inteiro. Na serra, por outro lado, a gente espera temperaturas um pouco mais baixas, 12, 13. Vai ser o cenário para o estado inteiro. Então, ao longo de toda a semana, temperaturas amenas ao amanhecer, temperaturas agradáveis. Porém, sem a chance de chuva, com céu azul, tempo seco, o que acontece? Ao longo do dia se espera a elevação natural dessa temperatura. Então, daí a gente vai começar a observar temperaturas na faixa oeste, por exemplo, 31 graus, 32, ali no oeste, Uruguaiana, noroeste do estado, também faixas nessa temperatura. À medida que a gente vem para dentro do estado e vai movendo em direção ao leste, né, em direção ao litoral, as temperaturas tendem a dar uma baixadinha, mas não muito, ali 29, 28 em algumas áreas, tá? Mas o tempo, tendência então de tempo seco e as temperaturas ali, baixas ao amanhecer e um pouco mais elevadas no meio da tarde. Justamente era isso que eu ia perguntar. Em relação à chuva, o que o produtor pode esperar? Você disse que teremos uma semana de temperaturas mais amenas, mas a chuva ainda importa para uma parcela dos produtores que está com a cultura em andamento, né, João? Isso, importante, né? Então, a gente tem alguns cenários, né? Você tem, por exemplo, o pessoal produtor de soja, que já tem números aí falando de quebra em torno aí de 30% na produção de soja no Rio Grande do Sul por conta dessa estiagem, né? Que acompanhou ali, choveu bem em outubro, choveu bem em dezembro, mas não adiantou nada. Porque, novembro, dezembro, mas depois parou a chuva. Então, passou todo janeiro seco, todo fevereiro seco, todo março aí com a chuva, aquela chuva picada, né? Então, a gente está tendo aí, né, alguns indicativos de alguma quebra importante em algumas áreas. Então, você tem soja em algumas regiões finalizando e você tem, por outro lado, também colheita acontecendo, né? Então, esse cenário de chuva é super importante, sim.
qual que é o cenário que a gente tem, tá, Thaís? Então, tempo seco ao longo da semana, depois, como eu falei, lá no sábado, já começando algum pouquinho na sexta, só que muito picado, mas de forma um pouco mais generalizada, na metade sul do estado, no sábado. Precipitações que podem ser na faixa de 10 a 15 milímetros. Isso cobrindo uma área já bastante abrangente do estado, da metade sul, por exemplo. Tá? Isso aí vai ser em função, vai ter uma frente fria muito lá longe no oceano, mas só que vai ter uma conjunção de fatores aí que vão promover, então, essa instabilidade aí para o final de semana no Rio Grande do Sul. Você espera que essa chuva se confirme. Então, são vários fatores atuando, né, Thaís? Mas tudo muito longe, lá no oceano. Então, por exemplo, essa semana que ela vai ser mais seca, é um corredor de umidade que vai estar posicionado no sudeste. Então, você imagina, quando o produtor vê aquela imagem de previsão no jornal, que mostra o Brasil inteiro, tem aquele risco, assim, cruzando o país inteiro. É aquilo lá. Então, tem um corredor de umidade na região central. Na parte de baixo e lá no Nordeste não chove, são as duas zonas que ficam sem chuva. Então, essas configurações aí de clima, né, que acontecem em grande escala, muito sistema no oceano. Então, o que se espera? Que um desses, finalmente, lá no sábado, consiga promover chuva, sábado e domingo, né, para o estado. A essa altura do campeonato, para alguns produtores, nem ajuda mais. Você falou aí nos números, produtores sempre contestando esses números de perda, dizendo que o prejuízo pode ser muito maior. Exato, porque isso, claro, é um número geral, né, estimativa aí da Conab, digamos assim. Mas o fato é que a chuva ela foi muito picada, né, Thaís? Então, vai ter algum produtor que vai conseguir produzir eventualmente bem, mas só que vai ser muito raro. É aquilo que a gente fala desde lá do início, né? Aquela chuva que ela é um sorteio. Então, algum lugar que foi sorteado ali se deu bem e vai ter chuva que recebe 10, 15 milímetros. Mas, na grande maioria das regiões, não choveu. Então, eu acredito que esse número ele possa ser bem maior, sim. Então, nossa tendência aí até o final do mês é de ficar nesse jeitinho que tá, esse tempo seco, alternando com alguma chuva? Isso, exatamente. Então, a gente tem as frentes frias, elas estão passando muito rápido, mas a tendência predominante é realmente de tempo um pouco mais seco, chuva muito variável, que ainda é reflexo de Laninha, que é o fenômeno que a gente tem observado. E essa amplitude da temperatura, ela ajuda, quem sabe, a segurar a umidade no solo, pelo menos, porque ela não fica tão quente desde amanhã? Pode ser, pode ter esse fator, sim, pode contribuir, né? Nas ondas de calor lá, já logo cedo, já estava a temperatura muito elevada, então a demanda por água por parte das plantas é muito alta, né? Então agora com temperaturas mais amenas tem esse impacto positivo, além também dos animais de produção. A gente sabe no Rio Grande do Sul tem uma característica muito forte aí, várias regiões com produção de leite e também de animal para corte, né? Mas a temperatura mais reduzida ela é positiva, não só para animais de produção que estão no campo, né? Mas também para aviários, por exemplo. Aviários, grandes de suíno, etc. Então, essa temperatura mais ou menos é positiva para alguns setores aí da agropecuária. Tá certo, então, João. Obrigada por hoje. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. A Granja de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá.